Opa, Boa Boa noite, rapaziada. boa noite. Tudo bem? Bom, Então vamos iniciar aqui, né? Primeiramente, Alex, a gente agradece, né, a disponibilidade, né, de fazer o Papo Resenha com a gente. E a gente inicia o primeiro ponto, é a apresentação, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Jardriel, sou o presidente do Atlético, tá? Aí, continue, Magno, na apresentação. Aí eu tenho o noite, Alex. pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Magno, né? Para quem não me conhece, sou vice-presidente do Atlético e atleta também, né? Hoje a gente está recebendo aqui o Alex, né? Como todo mundo conhece aí na Quirais. Ele vai se apresentar um pouco para vocês aí, falar um pouco sobre a vida dele, né? Tudo que ele conquistou, tudo que ele... Decorrer da... Tudo que ele... Trajetória dele também, que ele jogou bola, o tempo que ele jogou bola, né? O que ele faz da vida aí. primeiramente, boa noite a todos, né? Vamos começar devagar, porque é muita coisa, para a gente não... Por etapas, né? Meu nome é Alex de Oliveira Simões, sou do Rio de Janeiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro. Tenho 45 anos de idade, né? Vovô garoto, aí andando no meio desses jovens aí do Aquiraz. Sou dono hoje da Ótica Alex Óculos, né? Graças a Deus, um projeto que deu certo. Hoje também trabalho na diretoria do time do São Cosmo e também ajudo, quando posso, o Atlético, que é um time também que a gente tem um carinho muito grande. Estamos envolvidos aí, graças a Deus, no esporte, que para mim é fundamental. Eu sempre digo que existem 3 pilares na vida do ser humano. Primeiro é Jesus Cristo, Deus. Sem Ele a gente nada pode fazer. Segundo pilar é a nossa família. Sem família, a gente fica desestruturado para um propósito. E o terceiro é o esporte, que junto com a educação e o estudo, ele abre portas e horizontes para o sucesso. Esse, para mim, é o meu lema de vida, para que a gente possa chegar em algum lugar. Entendeu? Eu vou deixar vocês ir perguntando, eu vou respondendo, que para mim é mais fácil, não vou falar muito e vocês têm que extrair o que vocês acham de interessante aí. No caso, a primeira pergunta eu acho que tu já respondeu, né? No caso, eu não sabia, né? Só sabia que tu não era daqui de Ceará. Então, no caso, tu é natural de Rio de Janeiro, né? Carioca, é isso? Pronto. Isso, sou carioca de nascença, sou ex-MC de baile funk do Rio de Janeiro, eu era MC de baile funk, cantava na época da Furacão 2000, na época do MC Marcinho, Claudinho Bochecha. A gente era MC de baile funk e não deu certo sendo MC, e eu tive então uma oportunidade de ir para São Paulo, morar com meu irmão, e lá a gente começou a jogar bola num time de São Paulo, e começou a ingressar no futebol, e através do futebol a gente entrou no ramo ótico. No futebol não deu certo, cheguei a jogar a 3ª divisão de São Paulo pelo Osasco, só que eu tive uma lesão, né, não fui federado. E aí a gente foi jogar então o campeonato de ótica, de salão, a gente foi campeão. E aí comecei no futebol, desempenhar a parte de centroavante, né? Hoje meu apelido na Quirais é o Leque Gol. Voltando aqui aos pontos, né? Falou que morou no Rio de Janeiro, né? E em São Paulo, né? O que é que tu acha da cultura, né? Era muito parecido com aqui? Era muito diferente do que tu vê aqui hoje? Onde tu morou, na tua infância, né? No caso. Bom, é bem diferente, né? Eu costumo dizer que o Ceará é um paraíso, que não descoberto. Nordeste é um paraíso. Por quê? Aqui no Nordeste eu aprendi muito. Para mim foi uma escola de cidadania e de humanidade, né? Porque como a gente mora no Sul, a cultura é totalmente individualista, é muito egoísta, né? Tem seus pontos positivos também, que a gente não vai dizer que não tem, mas eu não conheci um outro lado da vida e eu fui conhecer no Nordeste. Uma comparação. No Sul, a gente é ensinado desde pequeno a se dar bem, a ter vantagem em cima das coisas, a ser esperto demais, entre aspas, ser malandro demais. E eu aprendi com meu pai que malandro demais se atrapalha, né? Que o passarinho que acompanha a morcego, ele dorme de cabeça para baixo. Então, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma vida muito ativa, só que as amizades, a gente não conseguia ter uma aliança com as pessoas, a gente não conseguia ter uma fidelidade. Por quê? Porque era muito rotativo. E aqui no Ceará, não.
que no Ceará eu conheci um pessoal receptivo, o povo cearense, o povo nordestino é um povo show de bola, né? Se o governo conhecesse realmente o Nordeste, ele tinha que trazer o pessoal para aprender com o nordestino a ser humano, a ser realmente de verdade, né? A gente está vivendo aí uma política muito contraditória, onde as pessoas estão falando mal do nordestino porque não conhecem. Eu vivi as duas culturas, vivi os dois extremos. Hoje eu entendo o Sul, eu entendo o Nordeste, porque estou há 13 anos dentro do Aquiraz, e digo para vocês, eu louvo a Deus porque o Nordeste existe, porque realmente é um lugar incrível, onde você tem uma cultura muito forte, de pessoas maravilhosas. Não estou sendo demagogo, estou sendo muito sincero em relação ao meu coração. Certo. O que tipo assim, morou em dois lugares, né? E a gente se pergunta muito por... A gente teve brincadeiras, teve na adolescência, né? O que tu fazia quando era adolescente? Quais eram as brincadeiras nessas duas regiões aí do sul? Bom, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não vou esconder, minhas brincadeiras não foram muito boas, porque eu com 11 anos de idade já entrei no mundo das drogas, né? Com 11 anos de idade, muito cedo, eu conheci as drogas, né? Me enveredei pelas drogas até os 20 anos de idade, mas era realmente viciado em maconha, né? Foi, meu. Também usava cocaína de vez em quando. E isso só foi dar término quando através do futebol. Quando eu conheci realmente o futebol, com 19 anos, e eu comecei um pouco tarde, porque realmente eu era envolvido no mundo das drogas. Tráfico, não, nunca fui, nunca gostei. Não porque não tinha convite, é porque eu tinha medo de morrer. Então, tenho muitos amigos que já foram envolvidos, muitos morreram. Eu acho que se a gente for contar aí, mais de 50 já foram através do tráfico de drogas. E eu não consegui enveredar por esse caminho, porque realmente tenho certeza que Deus tinha um plano na minha vida e me deu um propósito, uma nova oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes. Por isso que eu amo muito futebol, gosto muito da juventude, estar perto, porque hoje eu não sou o exemplo, mas eu sou a seta que aponta o outro caminho. Eu digo, ó, não venha por aqui. Eu fui e não foi bom. Vá por ali, porque ali é o caminho mais certo do sucesso e de você chegar a algum lugar. É como eu sempre falo pro Magno, né? Querendo ou não, a gente tem também um dever social, né? A gente encontra na rua o que a gente quer e o que a gente não quer também. Como eu falo para o Magno, a gente tem uma responsabilidade dentro do projeto, né, muito grande. Muitos jovens acabam se perdendo muito cedo, né, como foi o caso aí. Por exemplo, tem muito jovem que hoje ainda brinca, outros que não têm essa oportunidade, né, como é o caso aí do Alex, né, não teve essa oportunidade e entrou pelo caminho errado, né. E me diz aí, Alex, na tua adolescência, né, quais eram os hobbies, né, quais esportes gostava, se foi de cara o futebol ou se teve outras modalidades? Bom, futebol no Rio de Janeiro, acho que em todos os estados do Brasil é o âmago, né? O ícone. Sempre aquele golzinho. Na nossa época não tinha travinha, era o chinelo mesmo, 3 passos para cada lado, né? Arrancava os dedão, o tampão do dedo no asfalto, valendo um refrigerante. Aqui vocês chamam de cajuína, né? E lá no Rio chama de convenção, refrigerante de convenção. E era uma disputa muito grande, rapaziada, eu jogava mesmo para valer. E no colégio também tinha o interclasse, a chapa esquentava, a gente já foi campeão várias vezes. E assim, nosso dia a dia tinha aquele negócio era muito mais rua do que internet. A gente tinha uma geração que não viveu muito internet, que não tinha, então a gente tinha que se virar. Então a gente ia pra rua, brincava de polícia e ladrão, pique-esconde, todas essas modalidades que hoje já praticamente estão escassas. A internet veio com uma pegada diferente, veio para evoluir algumas coisas, mas para mim também regrediu em outras, né? Para mim o ser humano tem evoluído muito tecnologicamente, mas com a parte de amizade, dessa comunhão do toque, a gente está meio escasso. Então a nossa infância era um pouco diferente, porque nossas modalidades eram diferentes, mas era muito queimada, bandeirinha, né? Toda essa brincadeira de criança aí a gente tinha, de pequeno. Agora, ele falou, aí eu me lembrei das brincadeiras que a gente tinha. Tinha muitas brincadeiras que eram parecidas, né? Mesmo sendo diferentes, eram parecidas, né? Me fala um pouco aí de como tu era na escola, se tu fez algum curso assim na adolescência.
E quais lições de quando tu estudava, assim? Eu costumo dizer que eu sou um improvável, né? Eu sou um improvável. Eu do colégio eu fui um dos piores, né? Na questão de não gostava muito de estudar por causa das drogas, envolvi muito cedo. Fui o que mais dei trabalho no colégio, na família era o ovelha negra, né? Eu falei, eu não posso me esconder daquilo que foi lá atrás, para que as pessoas possam entender o que aconteceu aqui na frente, né? Porque muita gente tem vergonha, não, hoje eu não tenho vergonha, porque eu sou muito bem resolvido com isso. Isso para mim é passado, e graças a Deus só ficou de experiência, trampolim, para a gente chegar em algum lugar. Para mim foi de trampolim. Então no colégio não era muito bom, não. Nunca fiz curso, né? Acabei só o segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? E não tinha feito nada, não. E era uma pessoa que realmente no colégio dava muito trabalho. E hoje eu tento passar para o meu filho, para ele ser o oposto de mim. O propósito da gente hoje, eu digo a ele, cara, não precisa ser o melhor. Fique entre os melhores, que para mim já é o bastante, e seja melhor que eu. Se você conseguir ser melhor que eu, meu papel já tá feito. Porque cada um fizer o seu filho ser melhor que você, a gente vai ter uma geração maravilhosa lá na frente. Realmente eu acho importante também, né? Sempre eu falava pro Magno, mesmo que a gente, tipo assim, não fosse o melhor, a gente precisava estar entre os melhores. Bom, Sendo assim, eu acho que não é uma fórmula perfeita. Não é uma fórmula perfeita. Porém, funciona. Eu acho que na minha vida toda, principalmente acadêmica, né? Foi dessa forma. Não era o melhor, número um, porém estava ali, né? No meio ali da galera, entendeu? Eu acho que isso me ajudou muito, principalmente na parte acadêmica. Continuando aqui os tópicos, quais foram os primeiros desafios, experiências, já como tu falou de times, né? Times amadores e tal. Conta aí um pouco da tua experiência. porque assim, quando eu cheguei em São Paulo, porque no Rio de Janeiro praticamente eu abandonei muito cedo o futebol por causa das drogas, né? E lá em São Paulo, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui, eu estava na frente da minha casa e me chamaram para jogar um futebolzinho no campinho, que tinha lá perto. Eu fui, meti 7 gols no dia, né? Aí os caras falaram, ei, mano, tu joga bola? Eu falei, rapaz, faz muito tempo que eu não jogo. Eles vêm para jogar no nosso time. E eu fui jogar no time do bairro, time de bairro, que era só o time de bairro mesmo comum, como os campeonatos do Aquiraz. E nesse time de bairro tinha um rapaz que era dono de um time que jogava a primeira, que lá em São Paulo se classifica a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão da primeira divisão, e depois tem a primeira, segunda, terceira e a quarta divisão da várzea, do campeonato aspirante, entendeu? E nesse time que eu fui jogar, tinha um cara que era dono do time que jogava a segunda divisão do aspirante de São Paulo, que já era bem elevado. E aí eu fui jogar nesse time, fui artilheiro do ano com 45 gols no ano, e ele falou, cara, tu joga muito bem. Eu falei, se você acha, então você vai ter que jogar no nosso time. E para jogar tinha que fazer peneira. Porque a várzea lá tem que ter peneira, tudo organizado. E eu fui para peneira e me dei bem que no dia da peneira foi eu. E o time praticamente jogava na rua junto comigo. A gente já se conhecia muito bem. E a gente arrebentou. E dali foi. Dali começamos a jogar, ser campeão de vários torneios, campeonato. E aí recebi o convite de jogar no Osasco. O Osasco jogava a terceira divisão de São Paulo, né? Profissional. E aí eu fui para a peneira. Passei na peneira, só que tinha uma pré-seleção de 6 meses. Você não passava na peneira e era aprovado. Tinha uma pré-seleção de 6 meses. E nessa pré-seleção eu tive uma lesão no joelho. Não consegui completar ela e fiquei só na várzea mesmo. E esse dono do time também tinha um laboratório ótico, onde ele me chamou para disputar um campeonato de ótica. E a gente foi campeão. Ele falou, para jogar tem que trabalhar no laboratório. Eu falei, pô, tenho 20 anos de idade, 19 para 20 anos, nunca tinha trabalhado. Quero sim. E comecei então a ser office boy, aqueles entregador de lente nos lugares das óticas de São Paulo. Com 6 meses eu fui para o estoque, do estoque fui gerenciar o estoque, aí foi evolução. Eu entendi uma coisa, Jadrel e Magno. Era a minha única oportunidade. Eu falei, olha, essa aqui eu não perco não, irmão. Sabe? Porque eu não tinha tido uma oportunidade. Se tinha, eu nem tinha visto. Ela passou e eu não vi. Eu entendi o seguinte, eu vou agarrar com as unhas, com os dentes, com a mão, com o pé, eu não vou abrir mão. Então o que eu determinei? Que tudo que eu fizesse, eu tinha que fazer bem feito. Então se eu ia entregar uma lente, eu dava bom dia, eu dava boa tarde, eu cumprimentava bem o cliente, eu já me preparava para mim ser vendedor. Eu não queria ficar ali. Eu estava ali só entendendo que era um período
onde eu entendi o seguinte: aqui vai me abrir outras portas e tudo na vida eu entendo dessa forma. Eu tenho que fazer o melhor. Mesmo que o melhor não seja o melhor de todos, mas o teu melhor já é o suficiente para você chegar a algum lugar. É isso aí. É como eu sempre venho falando, né? Eu acho que precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade, eu acho que é quem fez do seu que é hoje, né? Isso aí. No caso, É isso. pode continuar. Ela fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, porque meu pai, ele era uma pessoa muito boêmia, muito do Rio de Janeiro. Se você já viu o Bezerra da Silva, meu pai era muito parecido com o Bezerra da Silva. Meu pai era um Bezerra da Silva Evolution, né? Muita gíria, muita malandragem, mas foi um ótimo homem, nunca me tratou mal. Só que assim, a conversa com ele, ei, maluco, beleza? A gente tinha uma conversa muito aberta, e ele sempre me ensinou uma coisa. Isso aí eu levo para minha vida. Cara, aonde você passar, faça com que as pessoas sintam saudade de você, certo? Se você passar e deixar saudade, você já fez o seu papel, porque a pior coisa que tem é no dia que tu morrer, as pessoas aplaudirem a tua morte e dizer graças a Deus que ele foi embora. Não tem essa reputação. Verdade. Continuando aqui os tópicos, antes, né, dessa oportunidade, tu tinha em mente assim, alguma profissão, alguma coisa que em seguir? Não, porque eu te falei, eu não tinha uma perspectiva de vida. Eu não vivia para alguma coisa, eu vivia o momento. Eu entendi o seguinte: eu vou curtir o máximo que eu puder, eu vou zoar o máximo que eu puder, eu vou me afundar aqui o máximo que eu puder, porque se eu morrer, eu fiz o que eu tinha que fazer. Meu pensamento não tinha perspectiva de vida, eu não tinha pensamento futuro, eu não pensava em montar, eu não tinha nada. Eu pensava só em viver aquele momento, certo? Aquela hora. Eu não pensava no futuro. E só veio depois de um encontro realmente com Jesus. Aí parece que foi assim, ó. Eu enxerguei um mundo que eu não enxergava. É incrível. Parece que umas escamas caíram dos olhos. Eu falei, nossa, estava na minha frente e eu não via. É incrível. Certo. E, no caso, né, já que você falou, como foi esse contato com a igreja, né, com Deus? Foi um convite, né? Alguém apresentou? Foi um amigo? Como foi isso? Sempre quando eu jogava bola, os meninos que eu jogava, incrível, a maioria eram cristãos, né? Porque os projetos de São Paulo é muito forte no cristianismo, né? Eu não gostava, nunca gostei, eu achava que era muito mais um papo furado, uma conversa para você te prender numa prisão, para te dar regras para você seguir. Eu pensava dessa forma, como um lugar muito careta, muito complicado de se conviver, onde você tinha que abrir mão de uma vida para seguir outra, e eu não estava preparado para aquilo, né? E meus irmãos começaram a ir para a igreja, né? Minha irmã, meu irmão, sempre me convidava, mas eles diziam realmente que eu não tinha. Ninguém acreditava, praticamente, pode dizer para você. Minha mãe mesmo me tinha como um caso perdido na época, né? Ela dizia que não tinha mais jeito, que realmente eu vivia uma vida muito pesada. Prostituição muito grande, né? E a gente vivia praticamente todos os dias, era mulher, futebol, bebida, de segunda a segunda, a gente não parava. Tinha um jogo estava dentro, tinha uma festa estava dentro, não tinha limites, né? Mas eu senti um vazio muito grande, Adel. Toda vez que eu ia para o meu quarto dormir, eu falava assim, não, esse vazio vai preencher quando eu usar muita droga. Eu usava e não preenchia. Então, quando eu pegar muita mulher, eu pegava muita mulher e não dava certo. Falei, por que esse vazio tem? Eu tenho mulher, eu tenho um ibope, eu tenho reputação. E por que esse vazio está no meu coração? Eu não entendia. Era um vazio muito estranho, aquela coisa que você não entendia de onde você veio, para onde você ia. É uma coisa que você tinha algumas perguntas sem respostas. Eu não tinha como explicar aquilo. Eu falava, nossa, e eu chorava sozinho às vezes. Se ninguém sabia, eu ia dormir, às vezes chorava sozinho. Pensava, poxa, por que eu tô triste, sendo que eu tô tendo tudo na minha vida? Só que aí depois de um dia, minha irmã me convidou para um culto, né, onde eu fui. Eu falei, eu vou lá, para vocês ficam enchendo meu saco, eu vou lá para ver qual é esse negócio aí. E chegou lá dentro, parece que alguém estava me esperando lá. Aquele vazio foi preenchido na hora. E o choro que eu chorei naquele lugar não foi um choro de vazio, foi um choro de preenchimento, de alegria, né? Eu nunca tinha sentido na minha vida, nem com a mulher droga que eu tinha usado. E eu dizia para os meninos hoje, até brinco, cara, quer sentir uma onda forte? Quer sentir uma lombra que não tem fim? Espírito Santo, cara.
Quando você vai para o teu quarto, é muito mais do que uma igreja, é muito mais do que uma religião. É um contato de você com Deus, onde você dobra os seus joelhos, conversa com Ele, troca uma ideia, como nós estamos fazendo aqui com Deus, e Ele responde, cara. Sabe, assim, no teu interior, no teu íntimo. Aí começou a preencher os vazios. Claro que eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho muito defeito, eu tenho muitas falhas, sou pecador, sou humano, né? Mas quem me conhece lá atrás sabe, eu não sou o mesmo cara. Nunca mais consegui ser o mesmo. Já tentei voltar várias vezes, não às drogas, ao mundo da loucura, da prostituição, mas não consegui. Toda vez que eu batia, alguma coisa dizia, volta, que aí não é teu lugar. E aí não tem como mais voltar, é incrível. Não sei, não tem como explicar, só experimentando. E como foi o início? Eu sei quando a pessoa chega lá, as primeiras vezes, a sensação de início, né? Como foi lá na igreja, a primeiro contato assim mesmo? Bom, lá no bairro onde eu morava, eu era muito queimado, né? Já era muito conhecido. Então, quando eu cheguei na igreja, os irmãos tudo olhou logo. Nossa, ele chegou aqui na igreja, né? Lá no São Paulo era conhecido como Carioca, né? O Carioca tá aí, o Carioca. Todo mundo conhecia, né? Porque o time que eu jogava era o traficante da favela. Então, o traficante levava a gente para todo canto, né? Então, a gente andava com os traficantes por causa do futebol. Tinha que andar, né? Porque esses homens eram donos, né? Então, a gente vai ter festa do time. Não, não vou não. Tem que ir, né? Porque mandava os caras, né? Então, eu chegava, ó, vai ter resenha em tal lugar. Então, eu andava muito na favela com os traficantes. Né? Naquela época não tinha facção, era só gangues mesmo. E aí, quando eu cheguei na igreja, foi um choque. O pessoal ficou olhando. Ele vai fazer o que aqui? Uns ficou assim, né? Tá aqui só fugindo de alguma coisa, tá zoando. Esse cara veio fazer o que aqui? Outros já pensaram, nossa, que bom que ele tá aqui, foi interessante. Porque na igreja você vai encontrar dois tipos de pessoas. A Bíblia chama de trigo e o joio, né? Eu vou dizer, a parte do trigo, pelo menos que até a gente conhece, são pessoas que vão te recepcionar de uma forma mais calorosa possível, porque entende que você é muito importante para Deus. Independente da sua raça, da sua opção sexual, da sua posição financeira, as pessoas não vão te olhar por aquilo que você tem, vão te olhar por aquilo que Deus ama e por aquilo que você é para Deus. Então tem uma galera que vai te receber dessa forma. Agora tem outra galera religiosa que está compromissada com religião. Quando Jesus também passou por Israel, ele teve esse conflito. Quando ele chegava perto de algumas prostitutas, o pessoal, pô, vai tocar numa prostituta? Ele falou, vou, porque eu morri foi por ela. Eu vim foi para ela, não vim para vocês. Vocês acham que são santos, mas vocês não são. Então eu entendi que naquele lugar tinha dois ambientes. Mas eu vou bem sincero, eu fui muito bem recebido. Eu acho que as pessoas estavam esperando eu estar ali mesmo, me abraçaram com muita alegria. Isso foi em São Paulo. Depois eu fui para Brasília, né? Também morei 10 anos em Brasília. Depois eu vim para cá. Ou seja, minha experiência foi tremenda, foi muito boa. E eu digo para você que eu não me arrependi. Eu me arrependi de não ter conhecido antes. Para, de repente, ter tido uma atitude de mudança antes. Eu acho que eu estaria muito mais além do que eu estou hoje. Mas, para mim, hoje é o suficiente. Para quem eu era, para onde eu estou hoje, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus todos os dias. Isso não é financeiramente, não. Isso é aqui dentro. O que eu sinto aqui dentro hoje, o que eu carrego aqui hoje para mim, o que eu posso passar para as pessoas, é o que eu nunca pensei que eu poderia fazer. E continuando ainda, né, nesse pensamento aí da igreja, o que tu acha que seria, né, antes de entrar na igreja? Tu acha que seria como e como foi, né? O início. Bom, quando eu vou lá no Rio, todo mundo fala a mesma coisa. Cara, se eu tivesse aqui, tu tinha morrido. Porque a gente era muito perseguido, né? De namorada demais, né? Andava com os meninos. E o funk naquela época, você sabe que tinha aquela guerra de gangue, né? Lado A, lado B. Aqui era muito Fortaleza e Ceará, né? Que tinha os bailes onde tinha briga de torcidas. E lá no Rio era pelas gangues, né? Então, cada um que morava num bairro. Então, eu era muito, muito realmente para frente, muito ativo, muito... Eu não tinha pensamento de nada, não tinha responsabilidade com nada. Então, onde eu passava, quando eu não tinha conhecido Jesus, o pessoal falava, rapaz, foi de Deus, você não está aqui. Quando eu conheci Cristo, lá em Brasília, né? Aliás, lá em São Paulo, os meninos do meu time me abraçaram. Cara, foi muito bom você ter conhecido Jesus. Por quê? Porque foi mudando as coisas. E o que foi mudando aos poucos? Eu comecei a entender que eu não precisava fazer um personagem para pessoas me amarem. Eu não precisava mostrar uma pessoa que não era para ser aceito quem não gostava de mim. Eu precisava só ser eu mesmo
Quem ia gostar de mim ia gostar. Quem não gostasse poderia conhecer e gostar. E quem não gostasse mesmo, eu não ia poder fazer nada para mudar isso. Eu ia ter que conviver com isso e dizer, olha, eu te abençoo. Então, eu entendi o seguinte, que eu só precisava ser eu mesmo. Porque quando eu vivia um personagem, pô, eu sou o terror, eu sou o cara, né? Para você ser respeitado e considerado. Porque hoje a juventude, a maioria dos meninos também tem essa mesma pegada. O cara quer ser o cara para ser visto, né? Para ser respeitado. Ele quer ser o melhor naquilo que ele faz para ele ser reconhecido pelas meninas, pelos caras, as pessoas terem like, ter curtida, né? Naquela época não tinha like. Naquela época a gente queria ter pessoas nos chamando para sair para uma festa, todo mundo queria andar contigo. Para ter noção, eu saí em vários rolês que eu não pagava nada. Né? Por quê? Porque eu arrumava muita menina para os caras, eu era o cara de desenrolar algumas coisas e eu não pagava nada. Eu ia para a festa, o pessoal pagava meu ingresso, pagava para mim estar presente. E quando eu encontrei Cristo, minha mente foi entendendo o seguinte, cara, eu sou alguém. Aí alguma coisa disse assim, poxa, eu tenho um futuro. Outra coisa foi falando assim, ei, pô, vou te contar uma coisa pra você que eu não contei pra ninguém. Quando eu voltei da igreja, a primeira coisa que eu disse pra minha mãe, eu te amo. Eu nunca tinha dito pra minha mãe que eu amava ela. Minha mãe desmaiou, Jadriel. Diante de Deus, minha mãe desmaiou. Minha mãe caiu durinha no chão, pensei que tinha matado minha mãe. Mãe, eu te amo. Ela, o quê? Uf. Aí o pessoal deu água com açúcar pra ela. Ela levantou pra açúcar. Você disse o quê? Eu falei, mãe, eu te amo. Ela, onde é que você tava? Eu tava na igreja. Aí minha mãe falou assim, você nunca mais sai de lá. Eu falei, por quê, mãe? Porque tá 19 anos comigo, você nunca tinha dito que me amava, só veio me dando trabalho. Então, a partir de hoje, mãe, eu vou tentar te dar orgulho. Eu vou tentar mudar o caminho. Eu vou mudar o rumo. Claro que eu não vou ser perfeito. Vou dar alguns erros que eu vou cometer. Mas eu garanto para a senhora que antes da senhora morrer, a senhora vai ter orgulho de mim. E quando minha mãe faleceu, né, vai fazer 6 anos, eu fui cuidar dela em São Paulo, que ela pegou um câncer no colo do útero, estava morando aqui já no Ceará, e recebi uma ligação dizendo que ela estava internada. Eu larguei tudo, larguei a ótica, fui embora, deixei tudo para trás, fiquei 28 dias com ela na UTI em São Paulo, e no dia que ela estava na UTI, ela me disse uma coisa, meu filho, você foi muito homem para cumprir o que você falou. Eu falei, como assim, mãe? Ela, hoje eu tenho orgulho de você. Eu falei, como é que a senhora tem orgulho de mim, que eu sou tão falho? Ela, Alex, você é outra pessoa. Você é outro ser humano, teu linguajar é outro, teu modo de caminhar é outro, teu modo de vestir é outro. Pô, eu andava com o cabelo pintado de louro, sobrancelha cavanhaque, uma guia de São Jorge de prato trançado, bermuda da Ciclone, Kenny. Pra tu entender, que o meu apelido era Russo Capeta, lá no Rio de Janeiro, né? E hoje você me vê, o pessoal lá do Rio, quando me vê, não conhece. Eu sou, caramba, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou mentir pra você não. Tanto Jesus como o esporte e a família me deu um rumo para me poder realmente entender que eu poderia ser outra pessoa. Eu poderia chegar a algum lugar. Foi algo muito incrível, não tem como te explicar. Só agradecer a Deus mesmo. Sempre o pessoal fala, né? Mudança, né? Deus muda, Deus cria. Quando Deus toca, muda. A mudança vem. É irreconhecível, né? Como você falou, é uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Voltando aqui aos tópicos aqui, sabe? Como começou a empreender, né? No caso, falou que começou com a ótica, né? Sendo funcionário, né? O cara te dá uma oportunidade e tal. E como foi para começar a empreender? Como foi a trajetória, né, dentro da empresa, até a decisão de começar a empreender? Bom, vou tentar ser breve e tentar resumir para você entender. Certo. Quando eu falei, cheguei em São Paulo, eu era office boy, trabalhava de porta a porta, entregando os óculos do laboratório. E aí recebi uma proposta para o estoque, fui trabalhar no estoque de lente, que é onde estocava lente para poder vender para as óticas, né? Trabalhava nesse estoque. E aí o patrão abriu um laboratório de fabricação de lente de óculos, chama Sulfassagista o nome, né? Que fabrica lente e monta os óculos, né? Então, um laboratório. E ele me chamou para ser gerente desse estoque. E eu aceitei o desafio e fui. Só que eu não sabia mexer com o computador, né? E ele perguntou, você sabe mexer com o computador? Eu falei, sei, sou fera. Eu não sabia nem ligar o computador. E eu fui. Chegou lá, eu arrumei tudo o laboratório, o computador desligado. Eu fazia tudo manual, né? Sem ninguém saber, eu fazia tudo manual. Fazia todo o processo manual. E chegou um dia que um encarregado entrou lá dentro e falou assim, ei, Carioca, separa essas lentes para mim, liga o computador. Aí eu liguei,
sabia ligar, ele digita para mim. Eu falei, cara, eu já trabalhava lá há 4 meses, né? Eu não sei mexer com computador. Ele botou a mão na cabeça, como é que você vem trabalhar num ambiente que você não sabe mexer com computador? Eu falei, me ensina, cara, me ensina que eu consigo. Ele, tá bom, ele me ensinou por 2, 3 dias, eu aprendi a pegar, são 6.000 códigos. E eu falei, quais são os mais usados? Ele falou, são os 50. Então eu decorei os 50 e comecei a catar o feijãozinho lá, né? E fazendo, e pegando. Uma semana eu estava zerando, voando no computador. Com a outra semana, meu patrão chegou lá no laboratório, me viu digitando, né? Ele falou assim, caramba, bem que tu falou que era bom. Não falei pro senhor que era bom? Falei que o senhor que eu arrebentava e fui. E aí ele me chamou para gerenciar o laboratório dele, eu fiquei lá gerenciando, laboratório científico, que hoje é o maior laboratório da América Latina. Eles fabricam e montam 5.000 par de lente por dia. É 24 horas. O laboratório se transformou em algo assim faraônico. E aí, no meu primeiro casamento, a minha esposa morava em Brasília e queria voltar para Brasília, e eu então recebi o desafio de morar lá. Fui trabalhar no laboratório óptico de Brasília, né? Trabalhei na Ótica Diniz e comecei a gerenciar a Ótica Diniz em Brasília, laboratório, onde eu trabalhei por 7 anos, né? E fiquei lá em Brasília por 10 anos. Recebi uma proposta para cá, para o Nordeste. A proposta era Ceará ou Sergipe, né? E eu falei, cara, eu queria novos horizontes. E aí um amigo me falou muito bem do Ceará. E aqui no Ceará, vocês devem conhecer o Júnior, da Júnior K, que tem uma oficina em frente à RN, né? Que é muito grande. Ele já morava aqui, era meu amigo lá de Brasília. Ele me convidou então para vir para cá, para o Ceará, para me desafiar o projeto. Eu vim e tudo deu errado. Todo o projeto que eu fiz deu tudo errado. O dinheiro que eu tinha na mão eu tive que gastar com batida de carro. Ou seja, o que eu projetei deu tudo errado. Nada aconteceu como eu projetei, né? Passei uma dificuldade muito grande no Ceará, cheguei a passar fome aqui, né? A sorte que o Júnior me deu um suporte, mas chegou uma hora que eu tive que caminhar só. E aí eu procurava emprego, não tinha, procurava laboratórios, não tinham, e eu não queria voltar atrás. Eu falei, não, vim para cá com propósito e eu vou cumprir esse propósito. Eu não posso voltar atrás. E eu não liguei para minha mãe para pedir ajuda. Eu falei, não, eu falei com a minha mãe, eu ia sair de São Paulo, que eu ia virar um homem e que eu ia dar orgulho para ela. Não posso pedir dinheiro para ela. Nem que eu passe fome, mas eu vou passar fome e correndo atrás do meu objetivo. E aí apareceu um bico para me fazer, né? Um bico é um trabalho voluntário, onde eu ganhei em torno de R$ 2.000. E consegui pagar algumas contas, e o Regis da RN, que é o dono da RN, me alugava uma casa, ele me alugou uma casa, no caminho da prainha, né? Era uma casa duplex, que é do lado da Dona Maria Panela, quando o pessoal chama de Dona Maria Panela. Eu morava ali do lado. E aí, paguei um mês de aluguel, e eu fiquei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, vou abrir uma ótica. Lá em Brasília eu já trabalhava com isso. Eu falei, mas eu vou abrir uma ótica com R$ 1.000. Para abrir uma ótica tinha que ter uns 20 mil na época, né? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma ótica. Comprei o básico para casa para comer, fui no Israel, ali na Praça das Flores, né? Filho do seu Roberto. Falei, Israel, faz uma arte para mim, escreve Alex Óculos, bota um telefone, cria o rosto de uma família e tira 5.000 xerox. Ele, o que tu vai fazer com 5.000 xerox? Eu falei, vou trabalhar. Eu não tenho dinheiro para fazer panfleto, eu só tenho esse dinheiro para fazer xerox. Então eu vou cortar tudo na mão e vou começar a trabalhar ótica móvel, ótica na sua casa. Tanto é que você foi que a sua mãe comprou uma das primeiras clientes, a dona Sandra, né? Que eu até trabalhava de porta a porta. Então o que eu fiz? Eu comecei, eu não tinha dinheiro, eu não tinha armação, eu não tinha CNPJ aberto, eu não tinha nada. Eu só tinha um filho passando dificuldade e uma mulher com cabelo duro na época sem poder passar um shampoo. E eu falei, cara, eu preciso trazer dignidade. E eu vou pra rua, eu não posso ficar dentro de casa. Aí tinha um rapazinho, que ele era ali no shopping do Aquiraz, que ele fazia camisa. Ele fazia uma gráficazinha, onde é hoje o lugar onde faz negócio de empréstimo. E eu falei, cara, quanto que é uma camisa? Pra tu grafiar pra mim. Ele falou, é R$ 15. Eu falei, eu tenho 12. É o único dinheiro que eu tinha. Ele falou assim, pode fazer pra você então. Ele botou Alex Óculos e o telefone. A sua ótica na sua casa. E eu comecei a panfletar ali no shopping do Aquiraz sem ter nada. Ó, se você precisar de óculos, eu vou na tua casa, levo lá no Leiria de Andrade, eu trago, eu busco, eu vou e tal. E comecei a... E 2 meses eu não vendi nada. Eu era ajudado pela igreja com uma cesta básica. Era o que me mantia. E era o básico do básico mesmo. Tá? Básico mesmo. Para ter noção, eu comi mais ou menos chuchu e fígado por uns 3, 4 meses seguidos.
Seguido, seguido. Lá em casa era metade de leite, metade de água e metade de Nescau pro menino, para poder render. Mas eu não voltei atrás, falei, não vou voltar para trás. Se eu tenho um objetivo, eu vou até o final. Se eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou que abrir as portas, eu vou atrás dela. Eu fiquei nessa luta toda. E aí o Rez me chamou para conversar e falou, Alex, o aluguel está atrasado há 3 meses, cara, eu preciso da casa. Porque eu não posso deixar ele que tá. Eu disse, olha, Rez, se esse mês eu não conseguir nada, eu te dou a casa e eu vou voltar para trás, eu vou embora. Ele, tá bom, pode ficar aí. E eu fiquei. E eu continuei trabalhando. Chegou um dia que estava faltando 5 dias para completar o prazo. Eu não tinha vendido nenhum óculos. Já estava trabalhando 3 meses na rua. E eu ia embora. Aí me deu uma estafa emocional, assim, uma vontade de sair correndo. Eu botei uma camisa, botei um short e corri até no caminho da praia. Voltei até o Tachico. E eu estava na época, se eu não me engano, era com 1,50, que era o preço de um pastel. E eu falei assim, moço, tem pastel? Ele tem. Tem como tu me vender um pastel? Ele tem. Eu me deu o pastel, sentei. Aí ele falou assim, tu não é um rapaz da ótica? Eu sou. Ele, minha sogra quer fazer um óculos contigo, a dona Gracinha, que era junto com o seu Tachico ali do pastel. Eu falei, cara, eu não tenho óculos, eu não tenho nada, eu tô assim. Ele, não, cara, calma, tu tá muito nervoso. Senta aqui. Me levou lá dentro da casa deles, me deram tapioca, me deram café. E a dona Gracinha veio com uma receita. E ela falou assim, olha, eu tenho um óculos para fazer. Tem como você fazer para mim? Eu falei, tem. E aí eu cobri um orçamento da Boris, eu lembro que na época foi R$ 1.000 e poucos, o equivalente hoje é uns 2.000 e pouco. E ela falou, tá aqui o dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho nem armação. Ela falou, depois traz a armação. Leva o dinheiro. Eu falei, cara, isso aqui só pode ser uma resposta de Deus. E eu saí assim a chorar, chorei. E eu fui lá, comprei o óculos dela, tive um lucro, eu paguei um mês de aluguel, consegui resolver algumas coisas e fiz 5.000 cartãozinho de óculos e 10.000 panfletos. Mas agora é panfleto mesmo, né? E cartãozinho mesmo. Ela chama, não. E aí comecei a panfletar de novo e ela pediu para mim 10, 20 cartões na época. E a família Dona Gracinha era uma das maiores famílias do Aquirá de Faustino, né? E começou então a me ligar. E eu comecei então a levar o pessoal para o Leria de Andrade, que levava o Dr. Kildre, mesmo ela levava e trazia, e eu ia na casa das pessoas, só que era a pé. Eu atendia da fábrica de castanha ao Jacundá a pé. E meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu começava 8 da manhã e parava 8 da noite. E batidão. Até fazer uma clientela. Né? Até fazer uma clientela, igual eu falei, sua mãe foi uma das primeiras clientes que eu tinha, mas 10 primeiras clientes foram sua mãe. Você ainda era bem pequenininho. Era o Jadrielzinho que a gente chamava, né? E aí começou o projeto, e começou a ir na sua casa. Só que o pessoal começou a me ligar para consertar óculos e eu não tinha como ir mais. E então eu resolvi montar um ponto lá no centro da Aquiraz, que foi em cima da verduraria do Dão. Tinha uma salinha lá da Herbalife, então eu botei um ponto em cima da verduraria do Dão. E comprei uma cinquentinha, uma senzinha, uma LEDzinha automática. Aí eu comecei a trabalhar. Eu atendia Fortaleza tudo. Atendia Vicente Pison, atendia José Walter, atendia Calcaia. Aonde me ligasse que tinha uma receita e venda à vista, eu ia. Eu comecei a trabalhar. E aí a ótica foi começando a criar corpo que eu não esperava. Eu não vim para ser empresário, eu não tinha cultura empresarial. Eu só tinha o quê? Disposição, uma palavra de Deus e um sonho. Falei, olha, vou segurar a palavra de Deus, que Deus falou que ia abrir as portas. Vou segurar o meu sonho, que é ser alguém que viva do seu próprio comércio, e vou trabalhar. E, inclusive, até hoje, se você me vê panfletando na frente da ótica, não é porque eu sou pão duro, não. É porque eu gosto, cara. Eu gosto de atender o pessoal, eu gosto de falar com as pessoas. Pode ver que, ei, bom dia, boa tarde, o seu óculos venceu, o seu óculos está para vencer, vai fazer exame de vista, eu gosto disso. Ótica, para mim, hoje virou um dos hobbies que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o que é muito bom. Às vezes eu fico até falando pro Magno, né? Que é interessante nas histórias, né? E sempre vem essa frase, que é, se fecha uma porta, Deus abre uma porta e uma janela, né? É incrível, né? Como dá dificuldade, aparecem as oportunidades, né? Quando a gente pensa que vai acabar, que tá difícil, aparece uma oportunidade, mais uma forma, né? Um projeto, né? E é interessante na história do nosso amigo Alex, né? Que mesmo com toda a dificuldade que existiu, ele nunca desistiu, né? Sempre tentava continuar. Eu acho que essa é uma história vencedora, né? No caso. E eu vi uma frase uma vez que dizia isso. Que o quê? O dia que eu venci foi mais um dia que eu não desisti, né? No caso, é uma história de um vencedor. E
Alex, e quando foi mais ou menos que tu veio pra cá, né? Do Aquiraz? Qual foi a época? Tu lembra? Se eu não me engano, Jadriel, vai fazer, eu acho que foi em 2009, se eu não me engano. 2009 foi mais ou menos um ano que eu vim para cá. 2008 para 2009. Tu Eu ainda viu peguei a muito. rodoviária minha, eu ainda peguei a rodoviária minha quebrada e o Faustino na esquina do balão. Aquele Faustino que era aquela lona preta na esquina da rotatória ali do Aquiraz. Ainda peguei ainda essa época aí. Eu creio que tu tem muita experiência, né? Vivendo em muitas cidades. Tu acha que mudou muito, no teu ver, assim, o crescimento da cidade, do estado, do Nordeste em si, assim? Pelo tempo que eu tô aqui, o Aquiraz deu uma evoluída boa, né? Boa mesmo, na questão tanto dos comércios, né? Pode ver que evoluíram, né? Construíram novas lojas, estão vindo um pessoal com uma visão bem empreendedora. O nordestino, ele é empreendedor, ele é um povo empreendedor. Só que, às vezes, o nordestino ele abre muito mais porta para quem vem de fora do que para quem está dentro. E ele tem que acreditar mais em si. Porque aqui o pessoal é muito inteligente, muito capacitado, é um pessoal muito bom de negociar, né? Você vê que o nordestino tem essa facilidade de negociar. Só que, às vezes, igual o pessoal fala, quem vem de fora se dá bem aqui no Aquiraz. Não é não. O pessoal do Aquiraz tem potencial, tanto é que muita gente hoje virou empreendedor, né? Teve muita gente que abriu seus comércios, conseguiram se manter. Hoje no Aquiraz a gente é a ótica mais antiga. Nós temos 13 anos dentro do Aquiraz, né? A antiga na questão de estrutura física, né? De ter a loja aberta e CNPJ. Então, por quê? Eu vi muito crescimento, eu vi a evolução da rodoviária. O pessoal fala, mas a rodoviária é tão feia, mas já foi muito pior. Quem acompanhou lá atrás viu que a rodoviária era difícil, né? Não precisa melhorar, precisa melhorar, mas já deu uma evoluída. Aquela parte do parquinho das crianças ali na frente foi bom, dá uma certa dinâmica para a cidade, né? Eu só acho que algumas coisas são um pouco mal usadas, que precisavam usar melhor, né? Eu acho que cada bairro tinha que ter uma quadra de esporte, né? Eu acho que cada cidade tinha que ter o seu time na primeira divisão do Campeonato Cearense. Eu acho que essas coisas assim que tem que dar um up, né? Na questão de visão de esportista, que o Aquiraz tem muito menino bom. O Aquiraz tem um povo que gosta de futebol. Você vai ao estádio lá de campeonato da primeira divisão, é lotado, né? Se pudesse fazer uma arquibancada de fora a fora, enchia. Então, tu vê, e o Aquiraz é uma cidade hospitaleira. Quem chega no Aquiraz é bem recebido, o pessoal trata bem, é um povo muito bom. Então, eu vejo que o Aquiraz deu uma evoluída. Agora sim, precisa melhorar muito, né? Mas que já deu uma melhorada boa, deu sim, evoluiu bastante. Certo. Voltando aí, né, a marca Alex Óculos, né? Como tu fez para, assim, eu já fui também empreendedor, né? No caso, você também já foi um dos meus primeiros clientes, né? Tinha uma loja virtual, né? Uma loja online. E como é que tu fez para solidificar a marca Alex Óculos? Tu fez algum curso de marketing, alguma consultoria, algo do tipo? Ou foi só na vontade mesmo? Eu pensei assim, como eu tinha ótica móvel, eu não tinha ótica fixa. Então, eu precisava que alguém me conhecesse. Por isso que a foto lá Aí você vê a foto do Alex e fala, pô, mas esse cara se ama tanto. É porque na época que eu comecei, eu não tinha uma ótica física, eu tinha uma ótica móvel. Então, como é que o pessoal vai saber que é eu? Então, eu falei, vou botar a minha foto, para onde eu estiver andando na rua, você é o Alex da ótica, né? E começou a dar certo, porque o que aconteceu? Eu comecei a ir no mercado, estava no Freitas comprando, né, o pão, comprava uma carne. Ei, você é o homem do óculos? Eu sou o homem do óculos. Então, eu queria marcar um exame de vista e comecei a agendar óculos. E pegou de um jeito que aí eu contratei uma pessoa do marketing, que é o seu Calbi, é o senhor lá do Diviné. Ele mexe com há mais de 10 anos, é ele que comanda praticamente toda a parte aí de logo, de tudo. E ele dizia, cara, não tira tua foto mais não, ficou tua marca. O Alex Óculos é você. Eu falei, pô, mas eu tô enchendo meu saco. Lá de cima eu tirei, né? Do lado tirei, mas dos cavaletes ainda tá. Ele falou, não, pelo dos cartãozinhos, deixa lá, porque ficou marcado, né? Algumas pessoas tinham até de Alex, cuidado, vão te roubar. Eu falei, vai roubar o quê? A gente só é trabalhador, a gente só tá aqui pro dia a dia, né? E assim, foi muito bom, porque realmente... E o que solidificou? Foi que eu comecei de casa em casa. Quando eu comecei de casa em casa, eu fiz clientes familiares.
Porque tinha hora que eu não era vendedor de óculos, eu era psicólogo. Tinha hora que eu não era vendedor de óculos, eu era o cara que falava do futebol, fazia o cara rir, o cara tava com depressão. Tem hora que eu tava almoçando com uma pessoa que tava sem ninguém em casa e ela tava comendo comigo porque tava fazendo uma senhorinha para fazer companhia, né? Então, assim, tinha hora que eu passava o dia inteiro, eu pesava 97 quilos. Eu lembro que eu era mais gordinho. Por quê? Porque eu ia na casa de um comia tapioca, eu ia na casa de outro tinha que comer o cuscuz. Na casa de outro já tinha um bolo. E você não podia dizer não. Então a marca Alex Óculos, ela ficou carimbada, ela ficou registrada por esse contato direto com o dono. É a única ótica praticamente do Aquiraz, você fala direto com o dono. Né? Ele está lá para te atender, ele está lá para conversar contigo. Né? Então o Alex Óculos praticamente ficou definido, pegou muito pela sua felicidade. E outra coisa também, a gente é aberto para novos desafios. Ou seja, se eu vejo que tem um empreendedor, um cara sonhador, eu vou lá nele. E aí, como é que você tá aí? Você lembra que eu, né? E aí, Jadriel, como é que tá aí? Quero comprar uma camisa. Eu nem queria comprar a camisa, não vou mentir. Eu comprava para quê? Para dar motivação, para incentivar. Para dizer, olha, você tá no lugar certo, tá no caminho certo. Como é que é o teu projeto? Como é que você tá aí? E lembra que a gente conversava um pouquinho, você falava um pouquinho de empreendedorismo e tal? Então é isso. Então, o Alex Óculos, eu vim com a marca para poder marcar o Alex Óculos, mas também gerar novos desafios. Ou seja, se eu ver um jovem, se eu ver uma pessoa começando, precisando de ajuda, não só financeira, às vezes é um financeiro, às vezes é uma ideia, às vezes um conselho, às vezes é troca de experiência. Eu gosto, cara, eu gosto mesmo, porque se eu pudesse ver uma juventude empreendedora, para mim seria ótimo. Porque eu sonho um dia ter uma escola de empreendedor jovem, onde a gente consiga gestar empreendedores jovens que têm potencial e vontade de chegar a algum lugar. Show. Tu falou aí sobre as óticas e tal. Já existia a ótica no tempo que tu começou? Aqui no Aquiraz? Ela existia um projeto em Brasília, né? Ótica Alex Óculos, só que era só mais um ganho extra, porque eu trabalhava no laboratório, fabricava lente, e nesse laboratório eu abri um CNPJ de ótica móvel, onde eu vendia quem tinha receituário em casa, para me ganhar um extra. Só que tomou uma proporção muito grande também, tanto é que eu já estava para abrir uma ótica em Brasília. Entendi. Só que aí, Brasília para mim era uma cidade muito boa, maravilhosa, mas um clima muito difícil, muito seco, né? E eu sempre quis conhecer o Nordeste. Achava o Nordeste uma cidade muito pitoresca, muito, muito bonita, né? E aí eu falei, não, eu vou encarar esse desafio. Então a gente fechou o projeto lá. Só que eu queria começar com ele aqui um dia, só que eu não tinha condições. Eu tinha que trabalhar, né? Foi muito difícil. Eu não vim com capital financeiro. E quando eu saí de lá, eu deixei todas as minhas contas pagas. Eu não fiquei devendo para ninguém. Todo mundo eu deixei pago, fornecedor, para se um dia eu voltar, como meu pai dizia, as portas estariam abertas, entendeu? Entendi. E no caso, como é que tu fez para se estabilizar aqui, né? No Aquiraz? Já existia óticas aqui? Tinha concorrência? Como é que tu começou assim, com relação aos Rapaz, concorrentes? é até engraçado dizer agora o que eu vou contar, né? Foi muito, muito engraçado. Por quê? Porque quando eu comecei clandestino, né? Eu comecei clandestino, porque eu não tinha CNPJ, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu fui perseguido pelas óticas do Aquiraz. Tinha uma ótica box, que era bem ali onde era uma locadora na esquina da Praça das Flores, né? Que era uma senhora loura. Tinha uma ótica Boris, tinha um cara chamado Alexandre. Esses caras me via na rua, me esculhambavam. Você é pirateiro, você vende óculos pirata, você vai cegar o povo. Eu falei que óculos pirata, eu tenho 20 anos de profissão. É porque eu não tenho condições, mas eu tenho que começar a trabalhar. E aí o cara da Boris, eu vou te processar, vou botar a polícia, já chamaram até a polícia pra mim. Né? E eu dizia, cara, você pode chamar a polícia, pode chamar o exército, o que for. Eu tenho um projeto, eu vou fazer ele, eu só não tenho como legalizar agora. Cara, eu estou vendendo um óculos por semana. Vocês vendem 50 óculos por semana. O que vocês estão com raiva de mim? Vai trabalhar, mano. Vai fazer o trabalho de vocês. Ou seja, eu fui perseguido de um jeito que eles queriam parar o projeto de qualquer jeito. E realmente, eu vou ser bem sincero, eles tinham razão de uma certa forma, porque eu era um cara que não tinha CNPJ aberto. Eu era um clandestino. Só que eu era um sonhador, cara. E um sonhador não tem como parar. Né? Você tem um objetivo, você não vê limites. Eu não via eles, eu vi o projeto. Eu sei que eu corri risco de ser preso, eu corri risco. Ser preso não, pelo menos denunciado, né? Porque você não é preso porque você está vendendo óculos
Você poderia muito bem pagar ali uma fiança, alguma coisa, mas eu poderia ter realmente um projeto lá atrás. Podia ter tido uma complicação, sim. Só que eu tinha uma mulher em casa precisando de ajuda, um menino passando dificuldade, eu não ia deixar minha família passar fome. E eu chamei um dia e falei, cara, meu filho está passando fome. Meu filho está passando dificuldade. Você acha que eu vou tirar o leite do meu filho por causa de um óculos, cara? Pô, aí você está querendo mexer na minha família. E aí você está mexendo em coisa errada, porque a gente, como pai de família, tem que defender o que é nosso. Aí eles um dia entenderam, né? Eu comecei a arrumar projeto para eles também em laboratórios. Fiquei amigo deles, eu tentei fazer um ambiente e comecei a ajudar a treinar os vendedores deles. Eu comecei a treinar os vendedores deles, comecei a ensinar. Aí eles ficaram meu amigo. Aí pararam, aí foi eles que começaram a me ajudar. Então aí começou uma coligação. Eu falei, cara, eu não sou inimigo de vocês. O que eu posso fazer para ajudar vocês? Você conhece tanto com eles? Então treina nosso vendedor? Eu falei, treino. Eu comecei a treinar de graça o vendedor deles. E aí fora que eu comecei então a abrir as portas. E aí eu abri o CNPJ, aí comecei. Mas foi 6 meses para me abrir meu primeiro CNPJ. Eu comecei como MEI. Não tinha condição de abrir um ME ainda não. Aí foi. Aí começou a seguir. É engraçado até, né, que a gente vê nas experiências algo semelhante a gente, né? A gente estava até comentando aqui com o Henrique, no último episódio, né? Sobre. Porque, por exemplo, quando a gente. Igual a gente quando quis começar com o Atlético, não, mas já tem fulano, já tem ciclano. Por exemplo, no Aquiraz tem barbearia, tem ótica, vai abrir igual, não sei o quê. Mas a gente tem que entender que, tipo assim, todos são diferentes. Por exemplo, o nosso projeto é uma pegada, já o projeto do Rogério em outra pegada, tá entendendo? E todos são diferentes. O pessoal pensa, mas já tem um. A mesma coisa que o Henrique falou, né? Magno até já falou um pouco aí sobre isso, né, do projeto e tal. E pra ti, Alex, como tu ainda tu abriu outras filiais já? Eu tinha aberto uma na Tapera, né? Na época na Tapera, mas aí a pandemia veio e tive que fechar, né? Mas a gente tem uma pretensão de abrir uma no Eusébio e uma no Vicente Pison lá na Praia do Futuro. É 2 projetos que a gente tem de expansão. Entendi. Pronto. No caso aqui, acabou as perguntas, né? As perguntas estabelecidas, né? A gente vai para perguntas livres, né? O que vier, a gente vai perguntando, certo? Eu coloquei aqui 2 perguntas, né? E para ti. O que é que tu acha hoje, né? Do esporte no município? Do esporte em geral, né? Não só o futebol. Eu acho que o Aquiraz, vou falar agora uma coisa bem franca e bem aberta, é uma cidade muito propícia ao esporte, né? A gente vê uma juventude muito grande, tem aí uma demanda de jovens ociosos, desculpa a expressão, desocupados, porque não há uma ocupação de natação, muito pouco explorada, né? A gente vê a Secretaria de Esporte tem uma piscina olímpica praticamente tremenda, é usada por pessoas, a gente vê pessoas usando, mas falta um projeto, né, mais intenso. Tem o triatlo lá que funciona, que é bom, né? Não sei se ainda está funcionando, mas o projeto do triatlo é muito bom no Aquiraz. Tem alguns projetos como o seu, do Atlético, né, que para mim eu encaro como um projeto muito bom. Conheço todos os meninos do Atlético, jogo bola com ele de vez em quando, né, faço os gols em cima dele. A gente brinca lá, galera, rapaziada boa. O próprio Magno é bom de bola, joga bem. E é uma rapaziada que respeita a gente, né? Isso é muito importante, é um respeito. Eu vejo muitos meninos que a gente se encontra que às vezes e é isso, Alex? E aí, beleza? Me abraça para que der. Então eu vejo o respeito que a gente tem, né? O próprio São Cosme também tem um projeto muito bom, a Cileide, né? O projeto da aeróbica e tal. Só que eu acho que o Aquiraz precisava ampliar, né? Algo a mais. Eu acho que precisava ter um incentivo a esses projetos já existentes e a própria Secretaria de Esporte criar algo mais contundente. Eu sei que há uma vontade, o Kidro, eu conheço pessoalmente o Joaquim, eles até tentam, né? Mas a gente sabe que existe uma burocracia por trás, não é fácil, né? Quando se mexe com prefeitura, tem licitações, é toda uma complicação. E aí o que a gente precisa fazer? Precisa avaliar bem quando a gente for votar no ano que vem, né? Colocar pessoas que realmente tenham visão na parte esportista, né? que sejam envolvidos com o esporte. Porque eu acho que o esporte do Aquiraz precisava avançar sim. A gente não tem um time de primeira divisão de salão, né? Jogando o Campeonato Cearense.
A gente não tem um time jogando na primeira ou segunda divisão do Campeonato Cearense, né? E vou falar de modalidade de futebol. De vôlei, a gente não tem ninguém de vôlei. A gente não tem handball. A gente não tem basquetebol. Se eu não me engano, só um triatleta, que é o Carlos Filho, né? Que é o cara que representa a parte do triatleta. Na prainha tem um rapaz que foi campeão de bodybuilding, se eu não me engano, agora, né? O filho de um pescador que conseguiu chegar lá. E praticamente não foi reconhecido, né? Quando chegou, não teve nenhum comentário na cidade em rapaz. O rapaz foi campeão mundial. Então eu vejo que precisava, sim, de um incentivo. Eu acho que, assim, projetos que existem precisam de incentivo, né? Vocês mesmos são guerreiros, o Magno, você, o Maico, né, que lutam por esses meninos, né? Estão sempre ali, uma galera praticamente solidificada, né? E alguns que vão chegando. É muito importante o projeto de vocês. Você não tem noção de como vocês alcançam corações que, se não tivesse aí, estariam em outro lugar, né? E, de repente, não estariam nem mais aqui, né? E, às vezes, a gente olha assim, não vê tanto resultado, não vê tanta gente, e aí cria desmotivação. Algumas pessoas, não, para que tá aí? Tem 2, tem 3, já tem o fulano. Mas igual a gente conversou aquela vez, lembra? Cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que foi chamado, com a visão que Deus deu. Se um Deus deu para uma visão profissional, vai treinar o menino para ser profissional. Se um deu para ser profissional e social, vai ter que ser profissional e social. Se um deu só para ser social, vai ser social. Mas todos são importantes. Porque um completa o outro. Não existe ninguém isolado, entendeu? O São Cosmo, o Atlético, a Cileide, se vocês olharem, um completa o outro. Porque se o cara não está no São Cosmo, ele está na Cileide. Se ele não está na Cileide, ele está no Atlético. Cara, ele está jogando, ele está sendo educado, está sendo corrigido. Se ele não tivesse lá, ele ia estar onde? Fica aí a pergunta. Se o jovem não está na quadra, não está no campo, ele vai estar onde? É verdade. O Alex levantou a bola, né, novamente, e é verdade, eu tinha até esquecido assim, entre aspas, né, mas que não tem, como o Alex falou, o devido reconhecimento, né, a gente tem, todas as modalidades a gente tem um projeto, né, tem um projeto do vôlei, tem um projeto do basquete, o do vôlei eu não sei quem foi quem é o responsável, né, mas no basquete tem o Abner, tinha um menino ali do aula que era do handball, disputou também campeonato estadual e tudo. A gente, por exemplo, dentro do próprio Atlético, a gente, o Rian, né? Filho do Jorge, eu acho que você conhece o Jorge, professor. Sim. O filho dele, ele disputou o campeonato estadual, representando o estado, né? No caso, vôlei de areia, né? De duplas. Foi campeão do Eusébio. Estava disputando as escolares, né? No nível estadual. Então, eu acho que realmente tem. Como já foi falado aqui antes, o Henrique mesmo levantou a bola, a gente era para ter um time profissional, né, de campo, um time de futsal, e eu também concordo, né, com esses pontos e tal. Se tu quiser, Maio, também pode fazer alguma pergunta, né, estamos nas perguntas livres, né, para a gente poder continuar aqui a conversa, certo? Como vocês estavam falando aí, aproveitando, né, o Jardim acabou os tópicos aí, como ele tinha feito o resumo das perguntas, eu fiquei mais calado aqui. Mas aproveitando aí, Alex, como foi que tu conheceu esse projeto do São Paulo, né? Que é o projeto do Rogério. E como é que tá sendo fazer parte da diretoria? Como é que tá sendo acompanhar o dia a dia dos meninos, né? Treinamentos, competição. Como é que tá sendo aí? Fala um pouco pra nós aí. Bom, o São Cosme primeiro eu conheci o Antônio Quilombola, né? O Antônio que fazia um trabalho de base muito forte na Aquiraz, inclusive agora, no encerramento do São Cosme, vai ter uma homenagem para ele lá. A família vai ser chamada para o reconhecimento do que ele fez pelo Aquiraz, né? O Antônio foi um cara que marcou muita juventude, muito jovem passou pela mão dele. Infelizmente a Covid o levou, né? Um cara excepcional, tanto como ser humano como professor. E meu filho veio para cá, meu filho tinha 5 anos, eu sempre gostou de jogar bola, né? E aí eu comecei a jogar no Antônio, jogou muito bem, o Antônio ficou encantado com ele com 5 anos, como ele batia na bola, jogava no meio dos de 9, e aí começou a jogar no Antônio. Aí o Rogério viu ele jogando, né, num jogo, e pediu para levar ele para fazer uma peneira no Genipapeiro. E o Rogério tinha uma base lá no Genipapeiro ainda, era mais forte lá, né? Tinha aqui, mas ele trabalhava mais forte, e o Rogério trabalhava no Craque do Futuro, no projeto do Tom, que é outro cara também sensacional, que fez um trabalho muito importante para o Aquiraz, que é outro também que vai ser homenageado lá na Confederação de Fim de Ano. A gente precisa
o que eu disse pro pessoal do São Cosme? Quer começar uma história? Valoriza quem deixou a história lá atrás. Você valorizando quem deixou a história, você vai viver a história. Agora, se você olhar para trás e falar, quem foi fulano? Jogou onde? Cara, vai para canto nenhum. Você precisa honrar quem um dia já teve história. Tem algumas pessoas na Aquiraz do esporte que deixaram história. A gente precisa honrar isso. Então, meu filho começou a jogar lá, fez a peneira no Rogério, passou, e começou a jogar as categorias de base. Só que jogava também na Cileide, né? Jogava nos dois, começava, sempre foi chamado por dois, jogava bola. E eu conheci o São Cosme desde essa época, né? E eu sempre fui estar perto do Rogério, sempre apoio financeiramente, questão de patrocínio. Não patrocino muito, muito pouco, o São Cosme, né? Porque eles têm as parcerias, o que eu posso, a gente ajuda, e muito parecido com o Atlético. Eu tenho uma base de apoio igual, eu não valorizo ninguém, dependente de eu estar presente, eu tenho uma base igual. Se eu vou ajudar um tanto, o outro ajuda da mesma forma, porque a ótica, ela é social. Eu não posso fazer a ótica de São Cosme. A ótica, ela é Aquiraz. Então, o que eu posso ajudar num, eu ajudo no outro. Tanto é que sempre quando a gente pode, a gente está contribuindo com os projetos. E meu filho começou a desenvolver, vocês conhecem o Hudson, né? E ele começou a desenvolver, só que ele teve um projeto, um processo que a gente passou, me separei da mãe dele na época, e ele foi embora para Brasília. Mas eu continuei no São Cosme. Aí o Rogério até achou interessante porque ele falou, poxa, então você não estava aqui só por causa do seu filho. Eu falei, não, estou aqui por causa do esporte. Né? Eu gosto do esporte. Mas sempre apoio de longe. Nunca fui de estar muito dentro, não, até porque a ótica me tomava muito tempo. Ele voltou para cá agora de novo, né? Ele decidiu morar comigo, vai fazer uns 3 anos. Voltou para o São Cosme, também joga no Atlético, quando pode estar aí presente. Gosta muito de vocês. Sempre eu incentivo ele a estar perto de vocês. Eu digo o seguinte, quando você vê base e vê quem está à frente, eu apoio para ele estar perto. Porque a gente conhece. A gente conhece quem está dentro do sul do Atlético, a gente conhece quem está no São Cosme, a gente conhece quem está no time da Cileide. A gente conhece. Então, quando a gente vê que a gente conhece e tem história, eu digo, esteja lá. Por quê? Porque é para aprendizado. Né? Se ele pegar um pouquinho de você, Mike, se ele pegar um pouquinho do Jadriel, se ele aprender um pouquinho do Rogério, né? Ele vai ser um jogador completo. Digo a ele, se você não for profissional no campo, você vai ser fora dele. Porque você tem que ser profissional dos dois lados. Então, o São Paulo me considera dessa forma. A fazer parte da diretoria mesmo foi ano passado, né? Me chamaram. Eu estou hoje como conselheiro, né? Como administrador, conselheiro executivo. Eu corro atrás de amistosos. E começou com um projeto muito comum, disputar só campeonato, e foi tomando uma proporção que a gente não imaginava. Né? Hoje, o São Paulo conseguiu fazer uma viagem agora, em 3 meses, de 30 mil reais. E a gente praticamente não ajudou com nada. Tudo atrás de rifa, atrás de bingo, atrás de cada atleta pagou seus 500 reais. Quem não pôde pagar, vendeu rifa para pagar, e conseguiu ir. Porque o Aquiraz só ia com o time de Eusébio, né? As viagens eram feitas em parcerias. E aí eu falei, não, a gente precisa levar o Aquiraz. O Aquiraz tem condições. A gente tem que deixar essa síndrome do vira-lata de que a gente não pode. A gente tem condições, tem atletas, tem pessoas. Vamos levar então o São Cosme. Né? E aí o São Cosme abraçou a causa e foi. Foram para Pernambuco, fizeram uma peneira. 13 atletas foram selecionados aí para poder ir fazer teste em clubes, né? Foi o recorde também, que a gente nunca teve tantos atletas selecionados para o clube. E a gente ficou muito satisfeito. E os pais abraçaram de um jeito que tem um grupo dos pais lá, estão perguntando quando é que vai ser o outro. Então agora a gente vai começar a organizar mais numa estrutura maior de tentar pensar num time que projeta atletas dentro e trabalhar também o extracampo. Questão de curso profissionalizante, de cidadania, de palestra sobre educação. A gente de vez em quando tem uma palestra com eles, eu dou a palestra, eu tento contar um pouquinho de quem eu era, quem eu sou, e de como a gente vai chegar em algum canto. Então o Socorro está dessa forma. Está nesse projeto aí. Comeu certo, né? Eu creio que seja importante também fazer uma dessas pra gente, né? Tá devendo aí pra gente uma ainda, né? Uma palestra. Sim, a hora que você quiser marcar, só marcar com os meninos ou o local. Pode ser qualquer dia e hora, né? A gente está aqui disponível, sim, já disse. Cortando vocês aí, dá para fazer lá na Arena Vitória. A gente fala com um rapaz lá, né? Da gráfica lá. Aí organiza aquele espaço lá que foi feito da última vez, né? Com aquele cara lá. Aí deixa tudo certo, marca um dia, um horário que dê pro Alex, né? Também. O dia dele é corrido também. Tem que ser um dia que dê pra ele. Aí leva a galera. Qualquer dia à noite dá certo. Qualquer dia à noite
Pronto. Segunda a sexta, marcando aí. A gente vai lá sim e traz uma mensagem para eles. Beleza, a gente vai providenciar isso aí para acontecer. Sim, Alex, está chegando agora o fim do ano, né? E a gente do Atlético estão querendo comemorar os 4 anos de Atlético, né? Querem fazer um torneio entre a gente. Estão querendo tirar do papel, se tudo der certo. Esse mês agora a gente quer fazer um torneio. E se tu quiser comparecer lá, é bem-vindo para fazer parte do torneio com a gente, beleza? E jogando ou assistindo? Rapaz, no momento não é assistindo, porque é mais para um menino mais pequeno lá. Acho que não vai ter nem a categoria adulta, acho que é só 15, 17, 20. Aí a gente está vendo questão de premiação, como é que vai ser, como é que faz, questão de sorteio, entendeu? A gente está querendo separar os cabeças para poder fazer o sorteio, para não ficar um time mais forte que o outro. A gente está querendo pegar os que se destacam mais, né? E colocar ali, tipo, 5 equipes, 6 e fazer o sorteio aleatório. Aí a gente está precisando também de patrocínio para poder curtir as coisas, né? Curtir o troféu, curtir as medalhas, né? A gente está querendo premiar só o melhor jogador e o melhor goleiro, só. Para não ficar muito esticado também, né? Aí estamos vendo aí. Eu tava até falando pro Jadriel tirar um dia pra gente andar aí no Aquiraz aí. E nos amigos que tem. Pode vir. Tanto você vem na ótica que a gente apoia assim, como também a gente encaminha pessoas para vocês irem. Claro, em tal canto, que tem uma galera que gosta de contribuir. Tem gente que ajuda de coração, mas tem gente assim que fica meio ansioso, né? Não ajuda tanto, tá? Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte. E outra coisa, tem que comemorar mesmo, viu? Porque 4 anos de projeto é 4 anos de projeto. Alguns que não estão dentro, que acham que é só ir lá ver os meninos jogando, não sabem o que tem por trás, as dificuldades, de lidar com diferença de atletas, com ego, né, às vezes do atleta, e tem que saber lapidar. Então não sabe a dificuldade que é. E eu digo para vocês, comemorem mesmo e que esse projeto consiga avançar e um dia vocês vão ver resultados maior do que vocês imaginam. Voltando aí ao ponto aí que o Alex falou, né? Às vezes, Deus, ele age na nossa vida e a gente nem percebe, né? Por exemplo, foi no São Cosmo, né? Tá estruturando para disputar coisas maiores ainda, foi para fora do estado, foi para a gente. A gente também está disputando campeonatos agora a nível estadual, né? Campeonato cearense, campeonatos municipais. A gente nem pensou que seria isso, né? E está caminhando para isso. A gente vai participar também ano que vem, a gente já participou esse ano. Felizmente a gente só foi até as oitavas, né, do cearense. Mas a gente planeja que próximo ano a gente possa ir melhor. Como tu falou, é meio que na vontade, né? Mesmo sem transporte, a gente vai e aluga carro, dá 2 viagens e vai para os jogos, né? Eu acho que é meio que isso. E, Alex, conta pra gente como que foi o início, né? Agora me deu a dúvida. Como foi para vender os óculos, né? Não tinha curso de venda. Como foi para tu poder vender o teu produto, né? Chegar nos locais e oferecer o teu produto, como é que tu fazia? Bom, porque a parte boa é que eu já tinha experiência com um laboratório óptico. Então eu conheço muito técnica de lente, ou seja, progressiva, visão para perto, para longe, miopia, hipermetropia. Essa área a gente domina. Então nessa área não foi tão difícil, porque também eu sou um pouco carioca um pouquinho para frente, né? Bem descolado, então foi muito fácil na questão de venda. O difícil foi vender, né? Porque para comprar um óculos de uma ótica que não existe, você vai comprar como? O cara não tem uma ótica física, como é que eu vou comprar um óculos de uma ótica que não existe? O desafio foi convencer as pessoas que eu era um técnico credenciado e capacitado para vender um óculos para elas sem ter uma ótica física, né? Então esse foi o maior desafio. A pessoa ficava assim, ótica em casa, né? O pessoal, né? Não. Não, mas deixa eu explicar para a senhora, trabalho no laboratório, sou técnico em ótica e tal. Foi difícil. O difícil não foi fazer a venda do óculos, foi acreditar que a ótica existia, porque ela não existia, né? Era um projeto só virtual, assim como eu falo virtual, assim, não tinha espaço físico. Então o maior desafio não foi vender o óculos,
foi as pessoas acreditarem que o projeto era verdadeiro. Mas também depois que o primeiro comprou, eu fiz todo o processo que eu sei fazer como vendedor. Aí a gente vendeu o primeiro, vendeu o segundo, e graças a Deus, foi indo, foi indo. E hoje a gente entende a flexibilidade do comércio, quando você tem que apertar em um, quando tem que ser flexível com o outro. É jogo de cintura. Comércio, você tem que ter jogo de cintura, seus problemas ficam da porta para fora, e toda vez você tem que estar com um sorriso no rosto, mesmo que você esteja com o coração muito triste. Eu acho também que foi um ponto que o Henrique falou, né? Quando ele começou, que o pessoal precisava acreditar no projeto, né? Que ele precisava ter respaldo, né? No que estava fazendo. Né? Vocês estão com tanta moral que o seu Assis, que é o optometrista, ele está aqui dizendo que era uma ótica itinerante. É certo, seu Assis, era uma ótica itinerante. Nosso médico está aqui ouvindo a live de vocês, viu? Doutor Assis. Agora, Alex, eu creio que a gente não tenha mais perguntas, né? O pessoal aí que está na live pode fazer alguma pergunta. Se eu assisto também, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. Para que a gente, daqui a alguns minutos, né, possa encerrar a live. Vocês podem organizar aí o projeto aí de vocês para a questão da palestra que a gente vai. Né? Não precisa nem terminar. Você só ajuda os meninos, a gente dá uma palavra para eles e eu tenho certeza que o que eles vão receber vai ser algo que vai impactar a vida deles, porque... Só o que tu falando com a história da tua vida aí já é um incentivo, mano, já é um gás a mais pro cara não desistir, porque foi difícil, velho. Tu insistiu, persistiu, nunca desistiu, né, mano? É isso aí, mano. Eu acho que na vida da gente, que todo mundo que conta uma história de sucesso, e a gente ainda não alcançou o sucesso, mas está aí na direção, ele vai contar uma história muito difícil de obstáculo. Todos eles, todos os grandes vencedores foram grandes saltadores de obstáculos para poder chegar lá. É aquele negócio, né? O pessoal vê as coisas dando certo, aí diz, foi sorte, né? Mas não vê o que o cara passou lá atrás, né? Que sofreu, né? O pessoal vê a gente sentado lá em frente à ótica, né? Fala, pô, vida boa. É boa, O Alex, só fica sentado aqui na frente agora. Eu falei, não fique sentado não. Eu fico panfletando, e quando eu canso, eu sento um pouco. Aí eu vou lá e eu ali sentado, eu tô vendo quem tá passando que o óculos venceu. Quem tá me devendo também eu cobro, né? A galera aqui, pô, quebrou o óculos. Ei, meu óculos quebrou, vem cá que eu troco. Então a gente tá ali também tendo contato com todo mundo. E não é só óculos também, não. É a rapaziada do futebol que passa. A gente joga nos marchas do Aquiraz, né? A gente joga os rachas, joga na areninha lá o time do Vandinho, lá o racha do Vandinho. Então passa um, passa outro. Passa gente da igreja também para conversar assunto da igreja. Então, assim, ali no Aquiraz, ali, eu gosto de estar ali por causa disso, porque você fala com todo tipo de pessoa. E até já me convidaram para me ser vereador. Eu falei, não quero estragar minha vida, não, deixa eu quietinho. Eu tô bem, graças a Deus. Mas dá para ser eleito. Começa a dar uma galera aí, sabe? Era só se fosse para mexer com a parte de esporte. Se um dia tivesse uma oportunidade, eu queria estar dentro para poder lutar pelo esporte do Aquiraz, que precisava. Que boa ideia, viu, mano? Talvez se a gente tivesse um vereador que brigasse por isso aí, batesse em frente com os caras lá, talvez o esporte no Aquiraz, na cidade, seria mais reconhecido, né, mano? As competições. E não precisa de muita coisa, não. O pessoal precisa de muita coisa, não. O Aquiraz, se você tiver um pouco, você já consegue fazer algo muito bom. E aí você vai evoluindo dia após dia, porque o pessoal pensa, não, o cara tem que ter uma renda de 100 mil. Não precisa de muito, não. Se você conseguir gerar para o Atlético um recurso de um exemplo, se eu conseguir gerar uns R$2.000 do Atlético por mês, uns R$2.000 para o São Cosme por mês, uns R$2.000 para a seleção, só para o esporte de futebol, para quem não tem nada, para o Atlético, já vai ser uma bola, um colete, vai ser material esportivo, material de primeiros socorros, né? E já dá para fazer algo muito mais, preparar um caixa para o final do ano, ter uma confraternização, ter dinheiro para pagar a inscrição de campeonato. É isso, é coisa básica. O que o pessoal acha assim, não, que gasta muito dinheiro. Não, gasta muito dinheiro é botar uma seleção. Mas se você chega a montar um time profissional, você pagar R$1.000 pro cara por mês, o cara que não ganha nada ganha 1.000 conto, o cara vai começar a jogar.
Entendeu? E depois ele vai procurar um time grande para ganhar dinheiro. Verdade. Pra tu É ver com como é pouco, que o Aquiraz tá, precisa de pouco para evoluir. pra tu ver como é que tá aí. Até a questão de segurança, mano. O jogo do Aquiraz aí, o último jogo que teve confusão, mas nem polícia tinha, mano. Tinha uns caras, se eu não me É, engano, era os segurança era uns 7, deu uma confusão, mas pra tu ver como é eu que vi tá. lá. Infelizmente, o futebol acontece disso, a gente tem que estar preparado, mas tem que ter uma prevenção. Todo jogo do estádio que for campeonato, tem que ter uma viatura, tem que ter uma proteção, porque estádio com torcedor, outras vezes mais calor ali da torcida, às vezes também toma um álcool a mais, o cara se empolga muito, e às vezes acaba gerando situação que é triste, né? Não é legal ver aquilo lá não, né? Infelizmente, às vezes o futebol tem disso. Falou um ponto importante aí, né? No caso, sobre a gente está pensando em fazer até um torneio, né? Que tenha o básico, né? Que é segurança Verdade. e alguém que possa dar um suporte médico, né? Algum bombeiro civil, no caso. A gente teve até uma palestra, Alex, esse ano, sobre prática de primeiros socorros, né? Nosso amigo Que é Gilvan, importante. ele deu para a gente uma palestra, né? Trouxe o pessoal lá da companhia e pôde nos orientar, né? Um pouco sobre primeiros socorros, né? Coisas que podem acontecer dentro dos jogos e tal. Creio que a gente vai fazer uma parceria legal e é importante também. Muitas vezes já teve dentro do campeonato daqui mesmo, o hospital é do lado do estádio. Teve que chamar uma ambulância para poder ir lá e socorrer alguém que estava lá no estádio, que teve algum problema. Não é de hoje E não, é desse muito, problema. muito são coisas simples, né? Que você não tem custo nenhum e que você pode requerer para poder evitar situações, né? Porque a gente sabe, né, que no meio de um jogo os nervos estão à flor da pele, dois times querendo ganhar, né? E às vezes a empolgação da coisa tem que estar bem estruturadinho para evitar que aconteça o que aconteceu naquele jogo lá que o menino falou aí, que realmente foi bom, não. Agora me lembrou um fato engraçado, né? Que no tempo era o time daqui do bairro, né? Que jogava contra. Eu não me lembro o adversário, né? Eu lembro que parece que eu acho que foi o Duquinha que dividiu uma bola, o Duquinha que trabalha no hospital, né? Parece que o ombro dele machucou, aí teve que parar o jogo, tirar todo mundo, teve que pegar um carro e levar ele para o hospital e tudo, e o hospital do lado, né? Só deslocou o ombro, tivesse uma pessoa só tinha colocado ou feito alguma manobra de primeiro socorro, não tinha socorrido ele, né, no caso. E hoje tá bom, porque o Aquiraz tem uma galera aí, bombeiro, fazendo esse bombeiro civil. Não Sim. sei se é civil, é o que fica urbano lá, galera. E tá bem disponível para poder ajudar, né? Eles são muito atenciosos, a galera que tá bem legal. Eu gosto de ver eles. Depois eles pisando pelas árvores assim, voando. Eu acho muito legal, muito bem feito o trabalho deles. Vários países novos estão fazendo esse curso, eu acho até importante, né? No caso, a gente já tem também uma parceria, a gente tem até um dos nossos pontos agora para o próximo ano, nossos projetos do Atlético, e englobar essas coisas, né? Principalmente o Bombeiro Civil, a gente já tem uma abertura, né, com o Gilvan, que é um dos iniciantes aqui, que começou aqui Gente com ele, boa. o Gilvan, e a gente pode fazer até uma ponte, né, do Atlético para o Bombeiro Civil, né, no caso. Sim, sim. A gente chega às vezes domingo, né? De domingo a gente está indo fazer o treino e eles estão lá treinando e tal. Acho que tá vendo agora no Instagram. Teve a prática deles lá na piscina lá do live stream. Eu acho que é importante também. Sim. Mais alguma pergunta, Magno? Não, não, só. Ah, Alex, também a gente tá com tirar do papel também o uniforme do Atlético de só com patrocinador. Aí a gente quer a ótica lá no uniforme, viu? Que você puder Com ajudar, certeza. qualquer quantia já é bem-vinda já. Beleza? Com certeza. E Aqui, graças a sobre. Deus, a ótica, a gente tem um propósito que a gente sempre fez o seguinte. Eu sempre digo, Deus, como foi o Senhor que me colocou aqui, eu não esperava chegar até aqui, né? Então, que a gente consiga estar dentro de tudo aquilo que é social que a gente puder fazer. Claro que tem hora que não tem como, porque a gente também, o capital às vezes do patrocínio vai embora, o mercado passa por uma oscilação muito doida, depois do Covid mesmo, a gente teve uma queda do mercado muito grande, acho que, sem mentira, 60% do mercado caiu depois do Covid, ninguém conseguiu mais ser o mesmo,
Acho que só os mercados mesmo e as farmácias, né, que foram que conseguiram se manter, porque é onde é a parte de comida e a parte de remédio, né, por causa do Covid. E a gente está se equilibrando, mas tem como sim, o que a gente puder fazer, a gente está dentro, um pouquinho ali, a gente chega lá, na hora. Tem alguma pergunta ainda aí, pessoal? Uma pergunta, deixa no chat. Se quiser perguntar alguma coisa pra gente também, Alex, está aberto, certo? Só hora de Eu início. queria perguntar sim, eu sou curioso. Primeiro para o Jadriel, né, que é filho do Jardel, É. né? E, Jadriel, como é que foi para você olhar assim e falar, eu vou marcar uma geração? Porque o que você está fazendo é isso, se você não sabe, você está marcando uma geração. O que a gente pensa em marcar uma geração é o Brasil inteiro, né? Ah, eu vou fazer um projeto que o mundo inteiro vai me conhecer. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes você vai fazer um projeto que vai marcar 20, 10, que vai marcar mais 15, mais 20, que de repente pode marcar 1 milhão. A gente não sabe, né? Como é que vai tomar proporção. Mas como é que foi para você olhar assim, eu vou por aqui, eu vou por aqui. O que foi o up? Cara, assim, falando de projeto, né? Eu não pensava em desenvolver atrás, tanto que a ideia foi do Magno, né? Sempre ele quis e tinha um desejo de criar um time, né? E um time de jogar barra, disputar amistoso e tal, levar para torneio, etc, né? Eu não pensei em criar o projeto do Atlético, né? Meio que foi caminhando para isso. Quando eu vi, eu já estava dentro com os dois pés, dentro do projeto, né? Vi dentro do projeto, né, oportunidades. Vamos disputar campeonato, vamos fazer o quê? Vamos confeccionar camisa, uniforme, comprar bola e tal. Dentro por exemplo, vamos começar, vamos pegar um horário. Ah, não tem equipamento, vamos comprar uma bola. Ah, não tem horário, vamos dizer, na pandemia, fechou tudo. Como é que a gente vai continuar? Aí foi criando as conexões, né? Foi quando a gente descobriu a Arena Vitória, que foi onde a gente iniciou, né? Pôde dar continuidade e eu creio que foi caminhando. É como eu falei, né? Das dificuldades criam as oportunidades, né? E foi assim que foi prosseguindo, sempre na dificuldade, sempre na dificuldade. É como eu falo pro Magno, fecha uma porta, se abre uma porta e uma janela. Eu sempre falo isso. Porque sempre na dificuldade criam as oportunidades. Sempre, 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 sempre. E eu acho que a gente está conseguindo sobreviver mais por conta dos projetos, né? E da vontade. Querendo ou não, dificuldade todo dia existe. Todo dia. Todo dia tem aquele pensamento, ah, vou desistir. Ah, não, vai acabar. Ah, não dá certo. Ah, vamos aqui, por aqui não que não vai dar certo. E sempre a gente diz, não, vamos continuar. Não, assim não dá certo, então vamos fazer assim. Não, vamos começar. Se o pessoal der continuidade, continua. E sempre foi assim. Entendi. Pro Magno aí, uma pergunta que eu digo, porque eu vejo que o Jadriel joga muito bem, salão, não sei campo, mas salão ele é um fixo difícil de passar, né? Bate pouco. Eu vejo o Magno um pouco mais técnico e joga muito bem, né? Sempre jogou muito bem, salão, não sei campo também. Pensava em ser jogador, Magno? Não pensava. E qual foi o teu objetivo de chegar e falar assim, não, também vou na mesma pegada do Jadriel? Que assim, quando a gente tem um projeto, às vezes você pensa de um jeito, o Jadriel pensa de outro, mas os dois pensamentos convergem para um propósito só. Eu vejo assim ou eu estou errado? Confirma para mim. Não, certo, tá certo. Mas, assim, eu sempre tive esse sonho, né? Acho que 90% dos brasileiros, né? Acho que é o sonho de ser jogador profissional, né? Dar uma vida melhor pra família, porque é aquele negócio, o jogador, a galera diz que jogador profissional tem as costas largas, né? Porque por detrás dele vem a família, né? Eu sempre tive esse sonho, mas no decorrer da vida, mano, aconteceu muita coisa que atrapalhou. Fui pai cedo, entendeu? Aí tive que parar para poder Tu foi pai com trabalhar. quantos anos de idade? Mas eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu acho.
16, por aí era, 16 anos. Aí tinha aquela rotina, né? Tinha que trabalhar para sustentar a criança que estava vindo, que a criança não tinha culpa, né? Sim. E muda, querendo ou não, muda toda a rotina, né, da pessoa. Aí engordei, cheguei a pesar mais de 80 quilos. Aí chegava nos cantos para jogar. Já não jogava, não rendia como antes, né? Por conta do peso, né? Acima do peso. A galera chamava de finado, dizer que ia ser a bola. Aí aquele negócio foi me machucando, mas aí eu chegava em casa, ficava cabisbaixo, né? Aí eu, cara, eu não quero isso pra mim, não. Eu vou dar a volta por cima. Aí eu peguei, a menina foi crescendo, as coisas foram melhorando. Aí comecei a trabalhar de carteira assinada e tal. Aí eu peguei e comecei a correr, botei na cabeça, não, eu vou emagrecer. Fechar a boca, fazer uma dietazinha ali rigorosa, vou emagrecer. Aí fui na farmácia, me pesei, anotei o peso, a altura, e comecei a treinar. Começava a correr, fazer funcionalzinho em casa mesmo, abdominal. Mas de 80 e poucos quilos, fui para 70 quilos. 70. Aí, Show. não, quero mais, quero mais. Baixei para 67. Aí foi onde eu comecei a jogar bem de novo, né? Comecei a ir pros cantos, a galera começou a ver, né? Não, o que foi que tu fez? O que que tu... Não, nada, mano, só treino. Treino, alimentação, descanso, tal. Aí parei de novo. Aí passei mais 4 anos parado, aí veio a pandemia, passou mais 2 anos. Aí sempre foi difícil. Aí eu fui vendo o sol distante, a idade foi chegando. Hoje eu tô com 26 anos, né? A minha menina hoje tem 7 anos, né, de idade. Aí, aí sobre o projeto, a gente estudava junto, eu e o Jardel, aí sempre tinha aquela vontade, né? De ter um time para rachar, só conhecido. No começo era um time de amigos, só para rachar, brincar. Mas isso tomou uma proporção tão grande, mano, que eu não sabia que ia virar isso que virou hoje, né? A gente foi, conseguiu um espaço no Ernesto, né? No Ernesto, era de domingo, se eu não me engano. Era domingo, os horários a gente entrava de 8 até 11 horas. Aí lá, às vezes ia eu, o Jardel e outra pessoa. Tinha um cara que vinha do Jânio Papeiro, mano. É o Alex. O nome dele é Alex, teu xará. Vinha do Jânio Papeiro pra treinar com a gente. Às vezes só tinha eu, ele e o Então era bom Jardiel. de bola também, né? Bom de bola. O Maguinho era bonzinho. Tá com problema no joelho, ele aí parece que parou. Aí eu, Jardiel, e aí? Não, vamos desistir não, vamos continuar, mano. Aí fomos insistindo, persistindo, aí consegui montar um time bom, adulto, né? Aí começamos a marcar amistoso e tal. Aí foi, a gente perdeu o horário. Perdeu o horário no colégio, mudou a gestão. Aí agora, aí foi quando Deus, a vida fechou uma porta, aí Deus vai lá e abre a janela e dá uma solução, né? Aí fomos para a Arena Vitória. Aí começou, beleza, treinando lá de sábado. Aí começou a pandemia. Paramos de novo. Aí ficava treinando, e depois começou a poder sair, né? Aí começamos a treinar de máscara e tal, respeitando ali o isolamento, passando álcool gel e tal, todo aquele procedimento, né? Aí depois a gente foi, eu tinha vontade de falar com a Cileide, ver se a gente conseguia um espaço na quadra do Laicidrinho. Falei com ela, conseguimos um espaço. Dia de domingo também, de 5 às 8, né? Aí também, hoje a gente tem treino na arena, na areninha, de terça-feira. Tem na secretaria, que era segunda, quarta e sexta, agora só tá tendo dia de quarta, porque a gente tem treino domingo na quadra e fica muito puxado na segunda, né? Aí na sexta começou um projeto da capoeira lá, aí a gente perdeu esse horário de sexta. Aí hoje a gente tem treino na quadra, no campo e na secretaria. Não treina quem não quer, mano, porque oportunidade tem. O cara chegar pra mim e falar assim, ah, mano, eu não sou jogador porque eu não tive oportunidade. Eu não sei nem o que falar pra esse cara, porque oportunidade tem. Basta o cara correr atrás. E é isso. O nosso intuito maior E outra, aqui é formar cidadão, né? Graças a Deus é ocupar a cabeça dos meninos, né? Nosso intuito maior é formar um cidadão que ele saia do projeto ali. Se conseguir ser um jogador profissional, beleza. Meu sonho também está realizado do Jardel. Se não, que lá na frente eu veja ele com a empresa dele, ou trabalhando bem sucedido. Entendeu? Isso é a maior vitória, não tem dinheiro que pague. E graças a Deus vem dando certo. Né?
Amém. E assim, eu particularmente eu vejo assim, o Atlético, eu vou dar minha opinião de fora, né? Alguém que tá de fora, observando. Eu vejo que o Jadriel é a razão e você é a emoção, né? Ele é o cara do. E você é o cara, bora, vamos, né? Vamos chegar. Isso é importante quando junta essas duas coisas. Quando junta a razão com a emoção empurra a razão, e a razão segura a emoção. Por isso que dá certo. Se vocês forem igual, não ia dar certo, não. É tipo um casamento, tá ligado? Onde um é brabo, o outro é calmo. É mais ou menos por aí. Então eu vejo que o Atlético ele funciona por causa disso. Outra coisa também interessante. O projeto de vocês abrange muitos meninos, eu vejo uma galera que eu conheço, né? A galera, o Biel, os meninos tudinho aí que jogam no Atlético. É uma meninada que melhorou muito o comportamento, né? Não que não eram mal comportados, mas tu vê que melhorou. São meninos hoje que têm uma cabeça legal, né? Você não vê eles pela rua jogados pelos campos, porque às vezes quando a gente anda na rua, a gente não vê, né? Claro que tem um ou outro, a gente sabe que vai ter, né? E o importante é que vocês entendam uma coisa. Vocês trabalham como uma paternidade para esses meninos, sabia? Porque uma vez eu até falei isso para o Jadriel. Existe uma geração de pais de órfãos de pais vivos. Né? Vocês já ouviram falar isso? Órfãos de pais vivos. Infelizmente, a uma geração tem enfrentado muito isso. De não ter um diálogo com o pai, não ter uma conversa. Aqui em casa, particularmente, minha esposa não abre mão da mesa. A gente come na mesa, toma café na mesa. E como tem sido importante essa mesa aqui, às vezes detecto uma tristeza no Hudson, a minha mesmo, minha esposa, minhas filhas. A comunhão da mesa é importante demais. É coisa simples, mas isso gera uma aproximação muito forte. Então, vocês às vezes têm que ser pais de meninos que não têm pais. E é difícil, às vezes, você olhar assim e ver um jovem promissor, talentoso, às vezes nem no futebol só, e se perdendo e você vai ter que abraçar aquele jovem, não, meu cara, vem por aqui. E quando você vê ele casado com a sua esposa, você fala assim, missão cumprida, valeu a pena, eu ia sofrer tudo de novo se fosse o caso, porque só quem está dentro entende. Quem está de fora não vai entender. A molecada vai a besta, o time nem vai para frente, um monte de menino vai... É assim que o pessoal fala? Porque para trazer palavras de desmotivação é muito fácil. Por quê? Porque é muito fácil derrubar do que levantar. Porque derrubar você dá uma banda, a pessoa cai no chão. Levantar, você vai ter que sentir o peso dela para trazer ela para cima. Já parou para pensar nisso? Quando você derruba, você só tem o peso de jogar ela no chão. Mas para levantar, você vai ter que usar a sua força para levantar ela para cima. E aí o pessoal não quer usar a sua força. O pessoal quer ficar com a sua força para o seu sonho, para a sua realização, porque eu estou na frente, é eu que faço parte, é eu que sou o diretor, é eu que sou... Eu não sou um Cosmo, eu não sou o presidente. Me fizeram até o convite para me estar na diretoria de presidente. Não. Sou conselheiro. Vou estar por aqui só administrando. Porque aqui eu dou conselho para o presidente. Aqui eu estou atingindo todas as etapas. Então, o trabalho de vocês não é em vão. Falo isso pela própria visão que eu tenho de fora. Parabéns pelo projeto de vocês. Não parem. Continuem. Tá? Que um dia você já deve ter visto frutos. Vocês vão ver mais frutos ainda. Sólidos, frutos mais sólidos. Onde vai ter mais raiz. Porque quanto mais ano passa, mais raiz fica na terra. Aí a árvore fica maior. Com certeza, só tenho a agradecer, né, pelas palavras. E realmente, como tu falou agora, me lembrou aqui casa, a gente viu gente entrando no projeto, assim, como já tem 4 anos, né? Entrando com 15, 16 anos, e hoje já está trabalhando, já tem sua família já estruturada, com filho, né? Trabalhando, um bom trabalho, como a Magno falou, né? Mesmo que tenha toda a dificuldade de carteira assinada, né? Que já é um bom começo, e podendo dar frutos à família, ajudar pai, mãe, aos filhos, né? E só tenho mesmo a agradecer que pessoas como você, como o Rogério, a Cileide, os outros projetos, foi quem inspirou, querendo ou não, né, dentro do projeto, ao longo do tempo, inspirou a gente a fazer mais. Eu acho que a palavra também que a gente precisa se apegar é excelência, né? Como o Alex falou, tudo que a gente for fazer tem que ser feito bem feito. Independente, se for simples ao mais complexo, tem que ser bem feito, né? E eu só tenho a agradecer aí as palavras, já iniciando, né, a despedida. Agradecer a todo mundo aí que está na live, que passou pela live, né?
Quem não pôde acompanhar, a gente vai subir esse vídeo aqui no YouTube, né? No decorrer da semana, tá? Show, né? E é isso aí, Alex. Aproveitando a deixa do Jardim, né? Te agradecer aí pelo teu tempo, né? Sei que não é todo mundo que, como ele falou, Beto falou, no começo eu ligava muito para as críticas, tá ligado? A galera falava mal do Atlético, dizia que o menino era ruim, aquilo me machucava, porque, querendo ou não, eu sinto a dor dos caras, porque tá comigo ali no dia a dia, treina comigo, os caras estão procurando evoluir. E é que eu sempre falo pro Jardel, a gente é o pilar disso aqui, mano. A gente é responsável por esses meninos aqui, mano. A gente tem que estar bem, porque a gente estando bem, a gente motiva os caras. Tem jogo aí, Alex, que eu não tô bem, né? Nem o Jardel. Aí eu entro no jogo, o menino pega confiança na gente. Não, o Jardel tá atrás, o Magno tá aqui na frente, aí segura a bola e tal. O menino muda o jogo do menino, eu quero que tu veja. Se tiver um amistoso, se tiver a oportunidade de assistir, tu vai ver, não, o que o Magno falou é verdade. E tem muita coisa boa vindo aí pela frente. A gente tá pensando em fazer um crossfit do Atlético, treino na praia, treino na praça, entendeu? Fortalecimento, velocidade, essas coisas. Importante. E tem outras coisas em mente também, que a gente quer fazer um torneio também do Atlético, iniciar com 6 times, jogo de ida e volta, entendeu? Taxa de inscrição e tal. Premiação de primeiro lugar, não sei se a gente conseguir com um patrocinador, a gente coloca premiação de segundo também. Vai depender como vai ser. Mas enfim, né? Te agradecer teu tempo aí, tuas palavras aí. Pedir a Deus que continue te abençoando, mãe. Continue sendo esse cara aí transparente. Poder ajudar as pessoas, ajuda de coração, porque a gente só colhe o que planta, né? E essa, a gente tá aqui nessa vida aqui só de passagem. Tem muita gente que só pega dinheiro, só pega bem material, carro, moto, morre, não leva nada, fica aí pros outros aí. Mas é isso aí. Obrigado aí. Deus te abençoe. Amém. Obrigado aí pela oportunidade. Você deixou uma deixa boa. Eu posso ser um cara que é experiente, né? Já tive motão, já tive motinha, já tive carrão, já tive carrinho, e o pessoal fica assim, tá quebrando, não vai estar com dinheiro. Eu falei, cara, eu sou o cara que eu desfruto o momento. Se eu puder comprar um carro bom, vou comprar, mas você vai me ver na rua do mesmo jeito. Você vai me ver falando contigo do mesmo jeito. Se o carro for bom, você vai entrar nele do mesmo jeito. Se o carro for ruim, você vai entrar do mesmo jeito, porque eu aprendi uma coisa. Eu não tenho nada. Porque quando eu morrer, a única coisa que a gente leva nem enterrar na cara, o caixão tampa. Então o que acontece? A gente não tem nada. Só o que a gente tem é o que você está fazendo, o que Deus está fazendo. É história. Só tem história. Quando a gente partir, hoje nós contamos a história do Antônio Quilombola. Se eu deixar, a gente faz um programa só falando bem do Antônio. Eu estou mentindo. Verdade, viu? Já pode Tu fazer entendeu? um resumo no dia da palestra lá. Pode fazer um resumo do que tu quiser falar sobre lá. Tá Tu bem, entendeu? tá? Porque é o cara que deixou uma história. Nem fez. Olha que ele não foi tanto tempo. Ele deve ter feito uns 10, 15 anos, se eu não me engano, ali de projeto, né? Eu acho que foi, se não sei se foi tudo isso. Mas ele marcou uma geração, cara. Uma geração. O pessoal, quando fala o nome dele, lembra, um dia vocês vão partir, eu vou partir. E o que eu quero? Só uma coisa. História. Quando falar o meu nome pra cara, esse cara na minha vida foi muito importante. O Magno, o Jadriel, o Alex, a Cileide, o Rogério e outros fazem projetos maravilhosos na creche social, que ajudam muita gente. É só isso, cara. Se cada um fizer um pouquinho, é doido, né? A gente vai chegar lá. Eu só quero agradecer a Jesus pela vida de vocês. Eu abençoo a vida de vocês, tá? Como jovens, como protagonistas. Libero uma palavra sobre vocês, que Deus possa abençoar a planta dos pés de vocês, onde pisar, que Deus possa abençoar. Tudo que vocês fizerem venha prosperar. Que o Espírito Santo possa estar com vocês dentro e fora de campo, na família de vocês, na saúde de vocês. E aonde vocês forem, que Deus possa dar projetos, iluminar o coração, trazer ânimo, força e vigor. E que vocês possam voar como águias e alcançar o objetivo em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Valeu. Tamo junto aí. Vamos encerrar a live, certo? Até mais, galera. Obrigado por tudo. É isso. Deus abençoe. Tamo junto. Pra cima. So anytime you stop me, you want your